Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Irio e esse é o podcast Corpo e Ânimo. Antoine-Marie Joseph Paul Artaud nasceu em 1896 e morreu 52 anos depois, em 1948. Foi ator, dramaturgo, poeta, teórico e diretor teatral francês. Teve uma vida conturbada, sendo internado em vários manicômios com tratamentos duvidosos. O que permitia que ele continuasse lúcido eram as cartas que escrevia para o seu médico, que também se mostra uma figura controvérsia, já que mesmo que possua uma enorme admiração pelo poeta, ao mesmo tempo acredita que seus comportamentos são muito delirantes, submetendo Artaud a tratamentos de eletrochoque, prejudicando sua memória, corpo e pensamentos. O artista foi reconhecido como uma das figuras mais importantes na arte do século XX, influenciando vários movimentos e artistas, como o Teatro do Absurdo de Ionesco, o dramaturgo Beckett e também o Teatro da Oficina, aqui no Brasil, em São Paulo. Em 1935, termina sua obra mais famosa, Teatro e seu Duplo, livro que mais influenciou o teatro contemporâneo. Nele, discorre sobre uma proposta revolucionária nas artes da cena, o teatro da crueldade, em que o corpo, os gestos, a respiração, o grito são tidos como elemento fundamental, recusando aceitar a palavra como recurso essencial. A insatisfação de Artaud com a forma que o teatro vinha tomando era enorme, um teatro voltado a classes dominantes, que tinha como único objetivo o entretenimento. Ele despreza a ideia da dramaturgia como ramo da literatura. As peças teatrais não envolviam o público, era apenas um monte de falas soltas, falas e gestos sem vida. Uma nova arte, em que o teatro e a vida embaralham-se. A respiração, a palavra, o público e os atores são uma coisa só. O lugar onde se refaz a vida, onde se refaz o corpo, um corpo sem órgãos, liberto de seus automatismos. Livre para dançar ao inverso. Uma linguagem corporal, sonora, que tenha tanta importância intelectual e de significados sensíveis quanto a linguagem das palavras. O objetivo é nomear e dirigir sombras, não se fixar nas linguagens e nas formas, tornando o ser humano criador daquilo que ele não é, mas sim do que ainda pode vir a ser, recusando a limitação de se deter aos registros, uma arte que domine a instabilidade dos tempos, que seja como uma terapia da alma, que atravessa e marca quem assistiu, um espetáculo que o público jamais esquecerá. Esse era o objetivo de Artaud. Mas o que seria exatamente essa crueldade? Bom, a crueldade se caracteriza por uma ação levada ao extremo, uma arte capaz de extrair as forças que se agitam no cotidiano, como amor, crime, guerra e loucura. Uma realidade na qual se pode acreditar, não uma simples cópia da realidade. Libertar a magia do sonho pelo terror e crueldade. Ela surge perante a necessidade de reanimar nosso entendimento. Faz com que não se separe corpo do espírito ou sentido da inteligência. Com ela, uma participação reduzida do entendimento conquista a compreensão energética do texto. Uma realidade que palavras pouco falam ao espírito. Em que diferentes linguagens devem ser exploradas, extrapolando a verbalidade racional. Artaud compara o teatro à fome. O primeiro tem que ser tão urgente quanto o segundo. Por conta da época turbulenta em que se encontrava, período marcado pela guerra e instabilidade política, é sugerida uma ruptura entre as coisas e as palavras. Sistemas de pensamentos existem vários, mas a questão é, quais deles estão atrelados à vida? Quais deles estão nos seres humanos e não são imposições? Defende, então, a cultura em ação, que coincide com a vida e não é imposta, ou seja, é natural. Está presente nas atitudes mais sutis das pessoas. O homem moderno tem a racionalidade como centro das coisas, acredita em pensamentos, vive no campo das ideias, acaba por extrair pensamentos das ações e não as considera por si só pensamentos. É uma vida sem magia. Nós nos perdemos na contemplação e esquecemos de ser impulsionados pelo ato, resultando em uma sociedade que nada adere à vida. O objetivo do teatro da crueldade é reverter essa situação.
Uma poesia cruel, através de atos violentos. A intensidade da vida existe, sempre existiu e vai existir. Mas o ser humano perdeu a capacidade de reconhecê-la e executá-la. Além dos escritos e registros, existem forças. As ideias têm energia e existem por si só. Quando um registro é perdido, pode vir a ressurgir futuramente com maior energia. O pensamento ocidental, racional, que cultua as obras do passado, faz com que a sociedade crie coisas mortas. São forças captadas, dirigidas e derivadas. A arte tornou-se algo estático, de fruidor e não mais de ator. Obras-primas do passado são importantes para o passado. O artista precisa dizer o que foi dito, e não dito ao seu modo, ao modo de sentir atual. Ele é reflexo da necessidade de seu tempo. O objetivo dele é fazer com que todos compreendam e não apenas uma camada privilegiada da sociedade. O conformismo burguês matou o teatro. A massa desacostumou de frequentá-lo, sendo reduzido como uma arte inferior, mera distração e ilusão, exclusivamente descritivo e narrativo, em que o espectador e o espetáculo são vistos como coisas separadas. Portanto, as artes da cena têm que voltar a uma atitude e necessidade central de ideia elementar mágica, um apelo por despertar atitudes do público, encantando, fazendo com que o espectador retorne ao espetáculo, envolvendo ele, prendendo sua atenção desde o início, através de vários estímulos sensoriais e gestos teatrais violentos, porém desinteressados. Tentemos narrar o extraordinário por intermédio de conflitos naturais e forças sutis, produzindo transes. O teatro da crueldade é terrível, mas necessário. Existe para nos mostrar que não somos livres e que o céu pode desabar sobre nossas cabeças. Bom dia, boa tarde, boa noite e boas reflexões.